Seu milagre chegou. Você receberá em menos de 3 minutos e tudo o que você precisa fazer é prestar muita atenção no que Deus tem a te dizer por meio dessa mensagem dele para você. Em pouquíssimo tempo, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, não pule nem um minuto desse vídeo e se afaste das distrações, pois é Deus quem irá falar. E Ele pede muito para que você assista esse vídeo até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para sua vida. Para você não se arrepender depois, é algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto. Porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Não se esqueça de sempre que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, imediatamente comente: eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Olha, a vida é cheia de desafios, não é mesmo? Tem dia que a gente acorda com a sensação de estar carregando o mundo nas costas. Parece que o fardo está pesado demais, que o ar some do peito, que tudo ao redor desmorona ao mesmo tempo. Você tenta sorrir, tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro o coração está gritando, a alma cansada, a mente inquieta. Eu sei bem como é essa sensação. Já passei por isso. A gente olha para o lado e vê as contas se acumulando, os sonhos ficando para trás, a saúde fraquejando, os relacionamentos se desgastando e o pior, ninguém percebe. Ou se percebe, não sabe como ajudar. E aí, sem perceber, você vai se calando, vai se encolhendo dentro de si, achando que é o fim da linha. Mas olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Deus não te abandonou. E eu sei, talvez essa frase já tenha soado vazia para você. Talvez você já tenha ouvido isso em tantas missas, em tantas pregações, que hoje soa mais como um consolo do que como uma verdade. Mas eu te convido a escutar de novo, só que agora com o coração. Porque essa frase é viva, é real, é poderosa. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a tua oração não é mais falada, mas sim chorada, Ele está lá. Receba essa verdade. Ele não se ausenta como os outros. Ele não vira o rosto diante da tua dor. Ele vê cada lágrima que escorre no travesseiro. Ele escuta cada pensamento que ninguém escuta. Ele sente as dores que nem você consegue explicar direito. E mesmo em silêncio, Ele trabalha. Quando você não sente nada, Ele está te cercando com os anjos. Quando você pensa em desistir, Ele está segurando a tua mão por dentro. Mas agora há uma coisa que você precisa saber. O inimigo é astuto. Ele não chega sempre com gritaria, com sustos, com escândalo. Muitas vezes ele vem sorrateiro, quietinho, com mentiras sussurradas no seu ouvido. Você não é bom o bastante. Você nunca vai sair dessa. Deus te esqueceu. Tá todo mundo contra você. E se a gente não vigia, essas mentiras começam a parecer verdades. A mente vira um campo de guerra. O coração começa a se endurecer. E quando a fé enfraquece, o medo cresce. Mas eu estou aqui para quebrar essas mentiras agora, em nome de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. O processo que você está vivendo agora não é o fim, é o meio. É a ponte que vai te levar para um lugar novo, mais alto, mais estável, mais cheio de paz. Mas sim, eu sei que enquanto a gente está atravessando, parece que nunca vai chegar. A gente anda no escuro, tropeça, chora, tem vontade de voltar para trás, mas Deus não te chamou para voltar. Ele te chamou para prosseguir. E quando Ele começa uma boa obra, Ele é fiel para completar. A Bíblia está cheia de gente como eu e você. Gente que duvidou, gente que caiu, gente que pensou em desistir. Elias, por exemplo, um profeta tão usado por Deus, pediu para morrer, disse: Deus, acabou, eu não aguento mais. E sabe o que Deus fez? Não o repreendeu, não o envergonhou. Deus o alimentou, Deus o deixou descansar. Deus restaurou a força dele. Por quê? Porque Ele conhece os nossos limites. Ele sabe o quanto dói.
E Ele cuida. Talvez você esteja vivendo um tempo de batalha invisível. Aquela guerra que não se vê por fora, mas que te consome por dentro. E o pior é que muitas vezes quem olha de fora não entende. Acham que é drama, que é preguiça, que é frescura, mas Deus entende. Ele entende tua exaustão emocional. Ele entende quando teu corpo levanta, mas tua alma quer continuar deitada. Ele entende quando tua mente está no automático, mas por dentro tem um grito preso. E é por isso que Ele te trouxe até aqui hoje, para te lembrar que Ele está contigo na guerra. Não é só depois da vitória que Deus aparece. Ele é o Deus do meio da batalha. Ele é o Deus das madrugadas em claro, das orações engasgadas, dos dias cinzentos. E Ele não vem só para assistir, Ele vem para agir, vem para renovar tuas forças, para colocar um novo fôlego dentro de você, para te lembrar que a tua história não termina no deserto, porque existe uma terra prometida te esperando, existe um recomeço já desenhado por Ele. E olha, talvez você tenha falhado, talvez tenha se afastado de Deus, talvez esteja cheio de culpa, se achando indigno. Mas escuta, não existe queda que Deus não possa restaurar. O sangue de Jesus não tem prazo de validade. A graça dele não se esgota. Ele não exige perfeição. Ele pede rendição. Tudo o que ele quer é o teu sim, mesmo fraco, mesmo chorando, mesmo com medo. Se você disser sim, ele entra, ele cura, ele limpa, ele refaz. Receba esse restaurar completo de nosso Pai do céu. Sabe aquele problema que você acha impossível? Aquela área que você já aceitou como perdida, aquele sonho que você deixou no fundo da gaveta? Pois é, Deus não esqueceu. Ele não trabalha com cronograma humano. O tempo dele é diferente. Às vezes ele espera a gente parar de lutar com as próprias mãos, para então mostrar o poder dele. Porque no final das contas, ele quer que a glória seja dele. Não tua, não do outro, mas dele. Porque só Ele pode pegar uma vida quebrada e transformá-la em testemunho vivo. Eu declaro sobre você, em nome de Jesus, esse tempo de escuridão vai passar, essa dor vai virar história, essa crise vai se tornar ponto de virada. Vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas valeu a pena, porque agora eu entendo o que Deus estava fazendo. E você vai sorrir de novo, vai sonhar de novo, vai ter paz de novo, vai viver de novo, porque Deus é especialista em ressuscitar aquilo que a gente já enterrou. Não se entrega, não desiste, não acredita nessa mentira de que para você não tem mais jeito. Quem te criou foi Deus, e Ele não fabrica nada sem propósito. Você está vivo, porque ainda tem promessa viva. O que Deus falou sobre você vai acontecer. Ainda que demore, ainda que tudo pareça contrário, ainda que você esteja no fundo do poço, Ele vai te tirar de lá, porque a mão que te levantou ontem ainda está estendida hoje, e ela não se cansa. Descubra o segredo da transformação Cristo com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, imagina acordar num dia comum, sem ideia de que aquele seria o dia que viraria a chave da tua vida. Você levanta, escova os dentes, toma o café do mesmo jeito de sempre, sai para mais um dia, esperando que nada mude. Talvez só esperando que o dia acabe rápido. Você nem desconfia que por trás do invisível, Deus já preparou um encontro que vai rasgar tua história no meio e começar uma nova do zero. Foi exatamente assim com Moisés. Ele não acordou com um aviso do céu, nem com anjos batendo na porta. Ele levantou achando que ia cuidar das ovelhas como em qualquer outro dia. Nada de especial, nada fora do normal. Mas foi naquele dia qualquer que o extraordinário entrou na vida dele.
Moisés estava no deserto, longe do Egito, longe do povo, longe do palácio. Parecia esquecido. Parecia que a vida dele tinha virado um rascunho mal acabado. Só que, de repente, ele viu algo diferente, uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. E foi aí que tudo começou. Deus apareceu, Deus falou, Deus chamou. Não porque Moisés era perfeito, mas porque Deus tinha um plano que não dependia da perfeição dele, e sim da disposição. Agora olha para a tua vida. Quantos dias você acorda achando que tudo vai continuar igual? Quantos dias você anda no automático, sem expectativa, com a alma cansada e o coração pesado? Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez você esteja vivendo o deserto de Moisés, longe do lugar que sonhou, longe da posição que esperava estar, vivendo um tempo onde parece que nada acontece. Mas e se eu te dissesse que justamente nesse lugar, nesse tempo, nesse dia, Deus decidiu te visitar? Tem gente que acha que o extraordinário de Deus só acontece em grandes eventos, em momentos impactantes, em cultos lotados. Mas a verdade é que Deus gosta de aparecer em silêncio. Ele age no invisível. Ele se revela no comum. Ele pega um dia qualquer e transforma em divisor de águas. E às vezes, tudo o que ele precisa é que você esteja sensível o suficiente para perceber: ei, tem algo diferente aqui. Moisés não correu, não ignorou. Ele parou para olhar, ele prestou atenção. E foi isso que mudou tudo, porque o que parecia só um arbusto pegando fogo era, na verdade, Deus chamando ele pelo nome. E hoje, enquanto você ouve essa palavra, pode parecer só mais um vídeo, só mais um conteúdo. Mas por trás dessa fala, Deus está te chamando também. Ele está dizendo: ei, para, me escuta, eu tenho algo para te dizer. Receba esse chamado de Deus. Agora pensa comigo, Moisés estava há 40 anos fora do Egito. Ele tinha fugido, tinha matado um homem, tinha medo, estava frustrado. E ainda assim, Deus o escolheu. Sabe por quê? Porque Deus não olha para a tua história com os olhos dos homens. Ele não te define pelo teu erro. Ele te define pelo que Ele mesmo escreveu sobre você. E irmão e irmã, Deus escreveu coisa grande sobre você. Talvez você ache que já passou do tempo, que falhou demais, que perdeu chances, que não tem mais estrutura para recomeçar. Mas Moisés também achava isso. Quando Deus disse que ele seria o libertador do povo, a primeira reação dele foi: Eu não sei falar direito, eu não sou ninguém. Mas Deus olhou e disse: você é o que eu escolhi. E isso basta. Porque quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele levanta, Ele respalda. Agora para e olha ao redor. Talvez tua vida hoje esteja parecendo o pasto de Moisés. Você está cuidando de algo que não é teu. Está vivendo o plano B, está sobrevivendo. Mas no meio disso, Deus preparou uma sarça. Algo que vai te fazer parar. Algo que vai acender teu espírito. Algo que vai despertar o que estava adormecido dentro de você. Pode ser uma conversa, um versículo, uma situação, um vídeo como esse, mas algo vai queimar e não vai se apagar. E nesse fogo Deus vai falar com você. E quando Ele fala, Ele muda tudo. Muda teu rumo, muda tua identidade, muda tua missão. Moisés saiu dali diferente, saiu com uma missão, saiu com a certeza de que não estava esquecido. Saiu entendendo que o passado não define o futuro de quem anda com Deus. E essa mesma certeza pode nascer aí dentro do teu peito agora mesmo. Você não está esquecido. Talvez o seu Egito hoje seja uma vida sem propósito. Talvez seja uma dor mal resolvida, uma culpa não confessada, uma frustração que ninguém vê. Talvez você esteja escondido num lugar onde pensa que ninguém mais se importa. Mas Deus vê, Deus sabe. E Ele está te chamando para sair disso, para voltar para o centro da vontade dEle, para ser resposta. Porque sim, Ele quer te usar, Ele quer te levantar. Não para ser mais um, mas para ser instrumento, para ser canal, para carregar liberdade para outros que também estão presos. Por isso, compartilhe também esse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que puder, pois existem muitas pessoas que precisam ouvir essas palavras. Mas entenda, Moisés teve que tomar uma decisão. Ele poderia ter ficado ali no mesmo lugar,
vivendo a mesma vida. Mas ele escolheu seguir a voz de Deus, e com você vai ser do mesmo jeito. Deus está acendendo algo aí dentro, mas cabe a você responder. Vai continuar como está ou vai se levantar? Vai fugir da missão ou vai confiar que Deus vai contigo? Não importa se você gagueja, se tem medo, se acha pequeno, Deus não chama os prontos, Ele prepara os dispostos. E Ele está disposto a fazer por você o que fez por Moisés, tirar do anonimato e colocar no propósito. Mas tem que querer, tem que parar de fugir, tem que ouvir a voz no meio do fogo e dizer, eis-me aqui. E olha, quando você diz esse sim, as coisas começam a se alinhar. Talvez não mude tudo da noite para o dia, mas teu espírito muda, tua visão muda, teu coração começa a pulsar diferente e aos poucos você vai ver o impossível se tornando possível. Moisés viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu Deus falando no monte, mas tudo começou naquele dia com um simples olhar para uma sarça que queimava. Talvez esse seja o seu dia. Talvez agora seja a sua sarça. Talvez essa palavra seja o chamado que você tanto esperava, mas não sabia de onde viria. Então não ignore, não deixa para depois. Para tudo e responde. Se Deus te chamou, é porque Ele já tem tudo preparado. Ele vai te guiar no caminho, vai te sustentar no processo, vai te defender das afrontas, vai te ensinar a lidar com as críticas, com as pressões, com os medos. Moisés não foi sozinho e você também não vai. Ele teve Arão ao lado, mas acima disso, teve a presença constante de Deus. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, provisão, milagre, direção. Receba a provisão que Deus, nosso Pai, tem para você. Meu irmão, minha irmã, Deus está nesse exato momento abrindo 3 portas para você. Isso mesmo. 3 portas, e eu quero que você ouça cada palavra, porque a última porta é a mais importante, e ela pode ser o divisor de águas na sua caminhada. Não é coincidência você estar aqui agora, é propósito. Deus quer falar com você. A primeira porta que Deus está abrindo é a porta da provisão. E eu não estou falando só de dinheiro, viu? Eu estou falando de sustento em todas as áreas, daquela resposta que você precisava e não tinha. Daquela ajuda que parecia impossível. Estou falando do pão sobre a mesa, da força no corpo, do alívio no peito. Tem gente ouvindo isso agora que está cansada de lutar sozinha, de calcular cada centavo, de escolher entre pagar a conta ou comprar comida. Eu sei, parece cruel até de pensar, mas Deus vê. E é por isso que Ele se levanta agora como o Deus de Jeová Jiré, o Deus que provê. Deus está dizendo, você não vai mais viver do que sobra, vai viver do que eu envio. Porque provisão verdadeira não vem do salário, não vem da aposentadoria, não vem de ajuda de parente. Vem do alto, e quando Deus manda, vem na hora certa, no jeito certo, e com paz junto. Tem gente que enriquece e não dorme à noite. Tem gente que tem tudo por fora, mas vive vazio por dentro. Mas o que Deus está liberando sobre você agora é diferente. É sustento com equilíbrio, é abundância com propósito, é o suficiente e mais um pouco, não para ostentar, mas para abençoar. E não se engane achando que Deus só provê o material. Às vezes, o que você mais precisa é um abraço que cura, uma palavra que anima, um livramento que nem viu, e Ele também é Deus disso. Se você parar e pensar, quantas vezes Ele já te sustentou sem você perceber? Quantas portas Ele já fechou para te proteger de ciladas? Quantos nãos de Deus evitaram quedas gigantes na sua história? Pois é. E agora Ele está dizendo, chegou o tempo da liberação. O tempo em que aquilo que estava trancado começa a fluir. Aquilo que estava preso começa a andar. Aquilo que estava seco começa a florescer. Receba com fé essa verdade. E escuta, Deus não te abençoa só para você encher as mãos. Ele abençoa para encher o coração. E por isso, enquanto Ele abre a primeira porta para te prover, Ele já está te guiando para a segunda. E essa aqui, essa é especial demais. É a porta da proteção do Espírito Santo. Escuta, tem guerra espiritual que você nem faz ideia. Tem setas lançadas contra a sua vida enquanto você dorme. Tem palavras malditas sendo lançadas contra teu nome, contra tua casa, contra tua mente. E sabe por que você ainda está de pé?
Sabe por que o mal tentou e não conseguiu te derrubar? Porque o Espírito Santo tem feito uma muralha invisível ao seu redor. Você já notou como certas coisas simplesmente não te afetam do jeito que afetam os outros? Já percebeu como, mesmo cansado, você não desmorona? Isso não é força tua, é preservação do céu, é blindagem, é escudo. E agora Deus está intensificando essa cobertura. Ele está revestindo tua casa, teus pensamentos, teus caminhos com a presença do Espírito. Não vai mais haver espaço para opressão. Aquele peso espiritual que te acompanhava, que te fazia acordar esgotado, que sugava a tua energia, vai embora agora. Em nome de Jesus, Deus está fechando a porta para tudo que te impedia de respirar com leveza. E está abrindo a porta da liberdade espiritual. Sabe o que é viver leve de novo? Sabe o que é acordar com esperança no peito? Sabe o que é andar em paz, mesmo no meio da guerra? É isso que está chegando. E mais, com essa proteção vem discernimento, porque o Espírito Santo não só te guarda, ele te mostra quem é quem, te mostra por onde ir, te mostra o que falar e o que calar. Isso vai evitar perdas, vai encurtar caminhos, vai poupar lágrimas. Você vai sentir no espírito quando algo for armadilha, e você vai escapar antes mesmo do laço se fechar. Mas agora vem a terceira porta. E essa, meu irmão, minha irmã, essa é a mais profunda, a mais poderosa, a mais transformadora. É a porta do coração. Sabe por quê? Porque de que adianta ter provisão, ter proteção, se por dentro o coração ainda está fechado, machucado, endurecido? Tem gente que recebe bênção, mas não consegue sorrir. Tem gente que está rodeada de gente, mas se sente só. Tem gente que é usada por Deus, mas por dentro vive como se estivesse num quarto escuro. Tudo porque trancou o coração, porque deixou feridas se tornarem fortalezas. Porque o amor foi embora e deu lugar ao medo, à desconfiança, à indiferença. Mas Deus não quer só te usar, Ele quer te curar. Ele não quer que você apenas funcione, Ele quer que você viva. E para isso, Ele precisa entrar onde ninguém mais entra, no lugar mais escondido, no ponto mais sensível. Deus está dizendo agora, me deixa entrar, me deixa tocar o que ninguém mais consegue, me deixa restaurar esse coração cansado. Talvez o que mais te machucou na vida nem foi o que fizeram contigo, mas o que deixaram de fazer. Talvez foi a ausência, o abandono, a falta de amor, de cuidado, de atenção. Talvez foi a traição de alguém que você nunca imaginou. Talvez foi a culpa de um erro que você carrega até hoje. Mas agora o Espírito Santo está abrindo essa porta por dentro e está dizendo, filho, filha, me deixa curar você de verdade. Não adianta só mudança de fora. A cura começa dentro, e quando o coração é curado, o olhar muda, o tom de voz muda, a maneira de lidar com as pessoas muda, o perdão flui, a esperança brota, a fé se renova, o amor volta a respirar. E sabe o mais forte? É que essa porta só Deus consegue abrir. Tem lugares em você que nem você mesmo consegue alcançar, mas Ele consegue, e Ele quer, e Ele vai. Basta você não resistir, basta você dizer, Senhor, entra, faz do jeito que o Senhor quiser. Eu estou cansado de fingir que estou bem. Eu preciso ser curado de verdade. Essas 3 portas estão se abrindo diante de você agora. A da provisão, para te levantar por fora, a da proteção, para te guardar por dentro, e a do coração, para te transformar por inteiro. Não deixe essa palavra passar como se fosse só mais uma. Ela carrega algo real, algo profético, algo profundo. Receba isso no Espírito. Declare com fé. Eu recebo as 3 portas abertas sobre minha vida. Eu tomo posse da provisão, da proteção e da cura interior. Eu creio que o meu tempo chegou. Deus não faz nada por acaso. E se você está ouvindo isso agora, é porque hoje é o dia da virada. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti.
Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim, sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E se agora surge um vídeo em sua tela, então você deve ser rápido. É uma oportunidade que Deus está te dando. Toque e descubra.